tarde, gente. Eu sou a Mayara, somos da turma 89 e hoje vamos falar um pouco sobre planejamento familiar e superpopulação. Bom, até a metade do século XX, poucas famílias deixavam de ter 5 ou 6 filhos e havia uma lógica razoável atrás disso. Na época de agricultura primitiva, ter 5, 6 filhos era bom porque as crianças começavam a trabalhar, a partir dos 7 anos. Então, quanto mais braços tivessem na família, maior era a chance de sobrevivência porque eles poderiam trabalhar. Vivíamos também com a taxa de mortalidade infantil muito alta para o padrão atual que temos hoje em dia. Uma mulher de 30 anos era normal ela ter perdido 3 filhos, 2 filhos, o que hoje em dia é um absurdo, né? Além da cirurgia e dos preservativos de barreira, não existiam recursos médicos para evitar a concepção. A ação que eu vou fazer, em 1970 éramos em 90 milhões e hoje em dia temos o dobro da população. Em 12 de janeiro de 1996 foi criada a Lei do Planejamento Familiar, que tem como objetivo auxiliar quem deseja ter um filho ou quem deseja adiar o crescimento da família. Essa lei, eles vão explicar para vocês sobre métodos contraceptivos, assegurar para vocês esses métodos e também passar informações de como adiar uma gestação e outra. Segundo a OMS, 120 milhões de mulheres desejam evitar a gravidez, mas nem todas elas têm acesso a métodos contraceptivos ou informações. Um dos casos é também pelo problema financeiro. Se você não tiver acesso a esses medicamentos, graças à Política Nacional de Planejamento Familiar, para você ter acesso a esses métodos, primeiro é necessário passar numa consulta com o ginecologista e lá nessa consulta eles vão explicar para vocês sobre todos esses métodos e como que funciona cada um deles e qual vai ser melhor para você. E se você tiver um plano de saúde, desde 2008 eles estão oferecendo para seus clientes procedimentos como laqueadura, vasectomia e DIU. Temos como objetivo nesse trabalho passar informações, principalmente para crianças e adolescentes, já que das 19 mil crianças nascidas no ano, a idade entre suas mães estão entre 10 a 14 anos. E essas gravidez, dificilmente elas são completamente saudáveis, elas passam por muitos riscos, e alguns deles podem causar até a morte materna, que tem um alto índice no Brasil, principalmente entre jovens de 15 e 24 anos, e quem é menor de 15 anos, o risco é ainda maior. As populações é o motivo para o surgimento de diferentes teorias demográficas. O crescimento populacional há muito tempo é alvo de estudos por parte de demógrafos, sociólogos, geógrafos e economistas. Estudos e apontamentos sobre o crescimento populacional hoje em dia. Entre as teorias demográficas, ou a mais conhecida entre elas, criada por Thomas Robert Mack, um pastor protestante, economista inglês que em 1798 publicou uma obra chamada Ensaio sobre o Princípio da População. A obra refletia as preocupações daquela época. A teoria de Matos diz que o crescimento populacional seria maior que o crescimento rural ou o crescimento de fabricação de alimentos e etc. Porque essa teoria não foi para frente. Dizia que o crescimento rural e dos alimentos seria muito mais lento que o crescimento populacional. E isso a gente vê que hoje não é a nossa realidade. A gente conseguiu que os dois fossem na mesma velocidade para poder alimentar todas as pessoas. Um fato apontado por Hans Rosling é que um dos fatores mais críticos e a população não estar apenas crescendo, mas sim a taxa de crescimento atingiu seu pico e a população total agora está crescendo muito mais lentamente. O grande aumento da população mundial nos últimos 3 séculos gerou precauções de que o planeta talvez não seja capaz de sustentar o número futuro ou presente de seus habitantes. A Inter Academy, em volta de 1994, afirmou que muitos problemas, como crescimento de dióxido de carbono, aquecimento global, desmatamento, poluição e etc., são agravados pela expansão da população. O recente aumento da população preocupou algumas pessoas. Alguns estudos comprovam que no ano de 2040 e entre 2050, a população deverá atingir mais ou menos 8 milhões de pessoas a 500 milhões. Na China, existe a política do filho único. Ou seja, cada família deve ter um único filho. Em 25 anos, essa lei fez com que diminuísse 40 milhões de pessoas no país, tendo em média 80 milhões de pessoas nascidas nesses últimos 25 anos.
Uma das críticas mais apontadas perante essa lei é ter muitos abortos perante ao sexo feminino, porque na China acredita-se que o único herdeiro deve ser homem, ou seja, faz muito essa diferença entre homem e mulher lá, porque o homem, além de herdeiro, ele que vai assumir todas as responsabilidades, seja de empresa, família. Perante essa lei também, quando o casal tem uma filha mulher, significa que ele não pode ter um herdeiro, ou seja, ele acaba sofrendo críticas culturais. Sendo assim, existem muito a morte de recém-nascidos e o abandono de criança. Um filme que retrata muito isso é Onde Está a Segunda, que conta a história de um senhor que vivia com 7 filhas e cada uma fingia ser uma única pessoa perante a essa lei do único filho. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os métodos contraceptivos. Eu vou começar falando um pouco sobre os métodos hormonais, e aí a gente vai deixando as fotinhas para vocês. Os métodos hormonais são aqueles que têm hormônios na sua composição que impedem a ovulação, impedindo assim a gravidez. O primeiro é a pílula anticoncepcional. Ela é tomada por via oral, todos os dias, com uma pausa de 7 dias, mensalmente. O segundo é o implano. É um bastãozinho que é inserido no braço da paciente, né? Ele é inserido em consultório mesmo, por um médico. E tem uma durabilidade de até uns 3 anos por aí. Ele vai liberando hormônios para o sangue. O terceiro é o DIU hormonal, que é um dispositivo em formato de T, que é inserido no útero da paciente, né, por um médico. E é preciso fazer um acompanhamento médico para ver se ele não saiu do lugar. E o quarto é o adesivo anticoncepcional. É um adesivinho, parece muito com um esparadrapo, que quando você cola colado na pele, ele vai liberando hormônios continuamente. Ele dura mais ou menos 1 semana. O quinto é o anel vaginal, que é inserido na vagina, que tem um uso de 3 semanas com uma pausa de 7 dias, que é o período da menstruação. Aí no sexto a gente tem a opção injetável, que é a injeção, que é bem conhecida, que pode ser usada a cada 1 ou 3 meses. Agora tem os não hormonais, que são aqueles que não contêm hormônios. Existem os preservativos, o feminino e o masculino, que eu acredito que todo mundo conhece, é bem conhecido, que não só protege da gravidez, como também protege das ISTs, né, que é muito importante. Eles têm que ser usado a cada relação, tem que ser trocado. Tem também o DIU de cobre, que ele é na mesma forma que o hormonal, só que ele é feito de metal. Tem também a laqueadura e a vasectomia. São procedimentos cirúrgicos definitivos, não tem volta. A laqueadura ela é feita na mulher, que é o processo de cortar as trompas uterinas, e a vasectomia no homem, que corta o canal por onde os espermatozoides passam. É bom ressaltar, né, que elas não afetam a vida sexual do homem e da mulher, mas são definitivos, não tem volta. Tem também o diafragma vaginal, que é um dispositivo de borracha, que pode ser inserido até 24 horas antes da relação. A parte boa dele é que você pode usar ele durante 2 anos, várias vezes, desde que você higienize e armazene de forma correta, não tem problema, pode ser usado várias vezes.